Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 9 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 5 de Tevet, do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, fazendo a nossa paraxá semanal e a sua leitura diária. Hoje nós estamos no quinto dia da semana, portanto, nós estamos no quinto dia do Shabat. E nesse sentido, estamos também na nossa quinta aliá, a quinta leitura semanal da Paraxá. A nossa Paraxá é Vaigash, que significa e ele se aproximou, referindo-se a Yehudá, que se aproximou de Yosef. Então, daqui a pouco estaremos aí na nossa quinta leitura. Vamos ver qual é o conselho do nosso Rebbe para hoje. Hoje nós estamos completando 94 dias do ano 5782. E o conselho do Rebbe para hoje é assim. Então o Rebbe nos diz, Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração. Uma determinada mãe que se aconselhou com o Rebbe num determinado dia, e ela falou para o Rebbe dizendo que pretendia tornar-se datilógrafa para complementar a renda familiar. O Rebbe, então, ele respondeu àquela mulher dizendo, não se torne datilógrafa, você é mãe. Datilografe se sentir que precisa fazê-lo a fim de sustentar sua família. Mas não se torne datilógrafa. Ponto. O que o Rebbe quis dizer a esta mulher? Não se torne datilógrafa, mas datilografe, se você sentir realmente a necessidade de o fazer para sustentar sua família. Qual que é a diferença? Tornar-se datilógrafa ou datilografe, e se precisar fazê-lo para sustentar sua família? A resposta é simples, e muitas vezes a mulher não quer entender isso, então é melhor fazer de conta que não entende. Principalmente a chamada mulher moderna, certo? Então aqui o Rebbe não está proibindo ela de praticar uma determinada profissão. O que o Rebbe está dizendo aqui é, não se torne datilógrafa, que significa não se torne uma profissional datilógrafa, porque a tua profissão suprema e sublime é ser mãe. Agora, datilografe, trabalhe se você achar que precisa fazê-lo para sustentar a sua família. Qual é o aprendizado prático nessa história? É aquilo que está acontecendo na chamada Era Moderna, em que a mulher deixou de ser mãe para ser uma profissional na sua função que ela escolheu. Ela deixou de ser mãe para ser uma profissional no seu trabalho secular. Significa que a sua tarefa primordial, suprema, excelente, sublime, ser mãe, ficou em segundo plano. Por isso hoje, em muitos casos, né, a mulher, a mãe, a esposa, ela sai de manhã de casa. Tem algumas que nem chega a ver o filho ou os filhos pela manhã porque levanta mais cedo, vai mais cedo para o serviço e as crianças ainda estão dormindo e ficam sob os cuidados normalmente de uma colaboradora, uma funcionária que é contratada para cuidar das crianças. Quando chega de tarde para o anoitecer, já chegam cansadas, etc. e tal,
bem como também alguma coisa a mais para fazer dentro do serviço de casa, né? E os filhos continuam em segundo plano. Aí daqui a pouquinho os filhos vão dormir, né? A mamãe vai dar o boa noite, tchau. Aí no outro dia, tudo de novo. Tudo de novo. Chega no fim de semana, as crianças querem saber onde está a sua ama, a sua cuidadora. Elas querem ficar com a cuidadora, não com a mãe. Por quê? Porque a mãe se tornou uma pessoa estranha. As crianças, de uma certa forma, acabam amando mais a ama, a cuidadora, do que a mãe. E afinal de contas, na era moderna, né, infelizmente tem muitas mães que exercer a função de mãe é muito enfadonho, é muito complicado. É melhor ser uma datilógrafa e não datilografar para, caso precise, ajudar a sustentar a família. Então, no princípio, começou a desculpa. É preciso trabalhar fora de casa, a mulher, a mãe, para ajudar o marido a sustentar a casa, os filhos, a escola, ao plano de saúde e por aí afora vai. Então começou a crescer tantas coisas que realmente só o trabalho do marido não ficou bom para tudo isso. Aí precisou a mulher também sair para trabalhar. E o tempo foi passando, e aí o que acontece? Acontece que realmente muitas mulheres trabalham por trabalhar, sem necessidade, porque é melhor sair para trabalhar do que ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. Sendo que esse trabalho, ele é sublime e sagrado. Mais sagrado do que qualquer outra coisa. Porque faz parte realmente dentro do plano familiar divino. Por isso, Deus e família são duas coisas inseparáveis. Não tem nada de mais a mulher trabalhar fora de casa. É isso que o Rebbe está dizendo aqui. Ele está dizendo para ela, ó, não seja uma profissional, não se torne uma profissional datilógrafa, porque você vai deixar a sua profissão principal em segundo plano. E isso vai atrapalhar o futuro dos teus filhos, o futuro da própria família. Então, infelizmente, né, com esse caso em si, né, muitas, infelizmente, mães deixaram para segundo, terceiro, quarto, sabe lá eu qual outra posição, deixaram os filhos, o marido, a família lá para trás. E a sua profissão se tornou mais importante do que a família, tornou-se mais importante do que os filhos, tornou-se mais importante do que o marido. Afinal de contas, ela é uma profissional. Entendeu o que o Rebbe quis dizer? A mulher? Então, por isso, a mulher, a sua função primordial, suprema, sublime, sagrada, que repercute tanto neste mundo como no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna, essa atividade excelente, que é realmente sagrada por excelência, ok? Então, né, que haja aí uma reflexão dentro desse sentido, para que realmente, né, as coisas possam andar. A minha querida Edna, a minha maravilhosa Edna, quando nós estávamos namorando, ela disse assim, quando casarmos, eu quero ficar em casa, não quero trabalhar fora de casa, eu quero cuidar do meu marido, dos meus filhos, da minha casa. Né, dona Edna? Então, ela tomou a decisão dela, eu não influenciei em nada. Né? E ela até hoje diz, eu não me arrependo disso. Né? Então, Baruch Hashem, né? Temos aí 2 filhas maravilhosas e temos 3 netos, né? E os 2 genros aí, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, né?
Então, cada caso é um caso, não resta dúvidas. Eu estou dando um exemplo, ok? Então, é um exemplo. Mas toda mulher que resolve trabalhar fora de casa, né, não esqueça, a sua função sublime, primordial, suprema, sagrada, é ser realmente uma mãe excelente por natureza, ok? Essa é a grande dádiva que Deus deu, né, à mulher. Então, por isso, né, que mesmo você trabalhando fora de casa, não seja uma profissional fora de casa. E os filhos, o marido e a casa, segundo, terceiro, quarto plano, ficam para lá. E a sua profissão se torna para você primordial, suprema. Aí você está invertendo os valores e isso não é bom, nem para você, nem para os seus filhos, nem para a questão familiar, ok? Uma coisa é certa, nada e ninguém substitui o poder da mãe. Nada. Simplesmente isso. Ok? Então é nesse sentido aí que o Rebbe está aconselhando essa mulher que foi falar com ele que iria se tornar uma profissional datilógrafa. Ok? Recado dado, vamos em frente, né? Hoje nós estamos na nossa quinta aliá, que é o capítulo 46, verso 8, e vamos até o verso 27 na nossa quinta aliá com os comentários de Rashi, né? E depois aí nós estaremos vendo aí mais uma pincelada sobre a redenção com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, ok? Então a nossa aliá diz assim com os comentários de Rashi. Então nós estamos vendo aí na sequência, vimos ontem, Yaakov com a sua família, toda a sua casa, descem para o Egito. Então aqui nós vamos ver então as almas que desceram ao Egito, que é relatado pela Torá com os comentários de Rashi. Esses são os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito, isto é, Yaakov e os seus filhos. O primogênito de Yaakov era Reuven, e os filhos de Reuven eram Hanor, Palu, Retzoron e Carmi. Os filhos de Shimão eram Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Tsohar e Saul, filho de Diná, a qual, desde que fora violada por Sherem, era conhecida como a mulher canaanita. Os filhos de Levi eram Gershon, Kehat e Merari. A mulher de Levi deu à luz a sua filha Yocheved quando entravam no Egito, né? Aqui é uma pequena pausa para que, segundo os nossos sábios, os nossos comentaristas falam que realmente até esse momento haviam 69 almas descendo ao Egito. Então, pouquinho antes de entrar no Egito, vamos dizendo assim, já saindo do território de Canaã para entrar no Egito, então, pouquinho antes dessa entrada no Egito, Yocheved, segundo os nossos sábios, ela nasce. Então, a esposa de Levi dá à luz a Yocheved um pouquinho antes de entrar no Egito. Então, as 70 almas que saíram da terra prometida, de Canaã, né, se completa com o nascimento de Yocheved. E em seguida, Yaakov e as 70 almas, então, adentram no Egito, né? Aí confirma a entrada no Egito. Entre outros comentários, aqui fala sobre a questão a partir desta etapa em que todo o povo israelita aqui existente na época sai da terra prometida de Canaã e desce para o Egito. Quando Yocheved nasce, então aí acontece exatamente que se completa as 70 almas descendo para o Egito. E aí entram no Egito as 70 almas.
Então aqui há vários pontos em que os nossos sábios comentam sobre o nascimento de Yocheved. O primeiro deles é exatamente 70, que corresponde ao número das 70 nações existente na época, né? Então realmente é um momento em que se vê de forma profética, em que o povo israelita, ele adentra as 70 nações, ou seja, a influência do povo israelita para as 70 nações, que corresponde a todas as nações existentes até a presente data. Então, dentro desse aspecto aí, os nossos sábios falam que aqui começa, de fato, né, a boa influência, as bênçãos positivas referente às 70 nações, aos povos não judeus, certo? Então, aqui é um processo sem volta, no sentido de que o povo israelita, ele, a partir de então, será de fato uma boa influência para as nações e será motivo de bênçãos, literalmente, para os povos, certo? Com referência ao nascimento de Yocheved, aqui o nosso Rebbe, principalmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vem confirmando o que os sábios de outrora falaram. O nascimento de Yocheved vem mostrar, a partir deste momento, realmente de forma positiva, né, a influência feminina no mundo. De forma positiva, a influência feminina, ela veio para ficar e não para ser ignorada, desprezada ou anulada. Então, por isso que os sábios falam que a partir desse momento, Yocheved, ela representa não somente as matriarcas, mas ela representa a partir de então, realmente de uma forma positiva, né, o poder feminino. Não é o poder feminista não, que tem esse movimento barata e aí para fora não. Não é esse movimento feminista não. É o poder feminino da mulher, aquela que nasce mulher, e o seu poder positivo para com a sociedade, com os povos, para com as nações e o próprio povo israelita. Tanto é que lá na frente nós vamos ver que a saída do Egito, do povo israelita, saída da escravidão para a liberdade, a grande parte de méritos se dá exatamente às mulheres. Porque as mulheres judias, no período da escravidão no Egito, elas não se contaminaram com outros homens, ou seja, elas eram apenas esposas do seu único marido. E não se contaminaram com outros homens, e nem com a idolatria e com as suas luxúrias e as suas libertinagens. Também o poderio feminino, quando aconteceu a questão do bezerro de ouro, em que os homens, os maridos, pediam às suas esposas, né, os seus objetos de ouro para poder fazer o bezerro de ouro. E elas disseram não. E os maridos arrancaram à força os objetos de ouro das esposas, das mulheres, para poder fazer o bezerro de ouro. Então, o poder feminino, ele está muito bem presente no chamado Antigo Testamento, que é chamado dentro do mundo religioso não judaico, e infelizmente tem certos segmentos que falam aí que a mulher do Antigo Testamento, ela era uma escrava, ela era desprezada, né? Infelizmente não existia o direito da mulher no Antigo Testamento e por isso ela era isso e tudo mentira, tudo fake news, simplesmente isso. Desde as matriarcas, certo? Podemos voltar um pouquinho mais, né? No sentido específico para nós não judeus, Bnei Noah. Desde a mulher de Noé.
que sempre foi uma esposa fiel, exemplar, e que estava junto com seu marido em toda e qualquer situação. Uma excelente mãe, esposa e dona de casa. Então, começando com a esposa de Noé, e depois temos as matriarcas, etc, etc, até o presente momento em que nós estamos falando de Yocheved. Então, o poderio feminino, ele sempre foi presente, real, verdadeiro, sublime e sagrado. Porque Deus deu a mulher. A mulher. A mulher. Não quem quer se passar por mulher, bem entendido, ok? Então, ele deu essa graça para a mulher. Então, esse poderio feminino sempre foi uma realidade. Mas não foi aquele poderio feminino para subjugar o marido e os filhos debaixo dos seus pés. Muito pelo contrário. Deu esse poderio feminino para a mulher ser aquele complemento que o homem não tem. Para o discernimento, que o homem vai até um certo ponto e não consegue ver mais nada. E a mulher vê muito mais lá na frente do que o homem. Então esse poderio feminino que Deus deu à mulher é um dom espiritual, é um dom divino. Foi Deus que deu à mulher. Para que, quando ele disse para Adão, não é bom que o homem esteja só, e fez, né, da sua costela a mulher, como fala a Torá escrita, né? A Torá oral tem algo muito mais para ser falado sobre isso. Então, quando foi tirada a mulher da costela do homem, ela foi tirada exatamente do lado, no sentido de que é para andar juntos, ombro a ombro, né? Em hipótese nenhuma, como dizem certos segmentos religiosos por aí afora, dizendo que a mulher do Antigo Testamento ela era pisoteada pelos homens, né? Isso sempre aconteceu no mundo bárbaro, né? No mundo nômade, e sem Deus e sem uma palavra de ética e moral, como é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e como é o povo israelita desde os primórdios, né? Então é outra história, outra coisa diferente aí, não dessa forma que falam aí, né? Então por isso, né, os comentaristas falam sobre o nascimento de Yocheved, que é uma nova fase para a própria história de Israel e para a própria história feminina, a própria história da mulher, certo? Então, o valor da mulher, ela vai excedendo cada vez mais. Tanto é que Salomão, ele escreveu lá em Provérbios capítulo 31, principalmente dos versos 10 ao 31, sobre a mulher virtuosa, né? Então, é exatamente isso daí, né? Essa é a graça bendita. Então, nesse aspecto aqui, para comentarmos sobre Yocheved, ok? Vamos continuar então. Nós estamos aí no capítulo 46 e nós vamos agora para o verso 12. Os filhos de Yehudá eram Onan, Shelah, Péretes e Zerach, mas e Onan morreram em Canaã. E os filhos de Péretes era Retzeron, que nasceu no ano 2237, a contar da criação, quando Péretes tinha 8 anos de idade, e Ramur, que nasceu naquele ano de 2238, quando Pérez tinha 9 anos de idade. Os filhos de Izahar eram Tolá, Puvá, Iov e Shimiron. Os filhos de Zevulun eram Sered, Elon e Yarleel. Os acima são os descendentes de Leia, né? São os filhos de Leia e os descendentes de Leia, os quais ela deu à luz para Yaakov em Padã Arã, além de sua filha Diná. Todos esses filhos e filhas perfaziam 33 pessoas. Os filhos de Gad eram Tzifion, Rag, Shuni, Etzbon, Eri, Arod e Areli. Os filhos de Asher eram Iminá, Ishvá, Ishvi e Beriá. E a irmã deles era Serach, né? A que tocava harpa e que cantou para Yaakov, né? A filha de Asher, né? Serach.
cantava para Yaakov, né, preparando para a notícia, né, que Yosef estava vivo, né? Então ela cantava: o meu tio Yosef está vivo no Egito, né? É o governante no Egito. Então ela ficou cantando ali por algum tempo, até que os demais filhos de Yaakov chegassem e pudessem dar a ele a notícia, né? Então aqui está Serach. E os filhos de Beriá eram Hever e Malquiel. Os acima são os descendentes de Zilpá, meia-irmã de Leia, que Labã deu a sua filha Leia como serva. Ela deu esses à luz para Yaakov, 16 pessoas. Os filhos de Irahel, principal mulher de Yaakov, eram Yosef e Beniamim. Nasceram para Yosef no Egito Menashe e Efraim, os quais deu à luz Asnat, filha de Potifera, chefe de On. E os filhos de Beniamim eram Bela, Becher, Ashbel, Gerá, Naaman, Eri, Roshi, Mupim, Rupim e Ard. Os acima são os descendentes de Rachel, que nasceram para Yaakov, 14 pessoas no total. Os filhos de Dan eram Rushim. Os filhos de Naphtali eram Yardseel, Guni, Yetzer e Shilem. E eles são os descendentes de Bilá, meia-irmã de Rachel, que Labã deu a sua filha Rachel como serva. Ela deu esses à luz para Yaakov, 7 pessoas no total. Assim, todas as pessoas que agora chegam ao Egito com Yaakov e que eram sua própria prole, totalizavam 66 pessoas. Esse número era a parte, as outras 14 filhas de Yaakov, que em sua maioria se haviam tornado mulheres dos filhos de Yaakov, e sua única mulher remanescente, Bilá. E os filhos de Yosef, que lhe nasceram no Egito, eram 2, assim todos os membros da casa de Yaakov, que foram ao Egito, além do próprio Yaakov e sua mulher Bilá, e suas outras 14 filhas, eram 70 pessoas. Toda a casa de Yaakov era fiel a seus ensinamentos religiosos e servia ao Deus único. Aqui nós encerramos a nossa quinta Aliá, né? Amanhã nós vamos ter aí o encontro de Yaakov com Yosef, e aí nós vamos ver esse momento sagrado e sublime desse encontro entre o pai Yaakov e o filho Yosef. Ok? Baruch Hashem por isso daí. Sobre a redenção, que nós estamos dando aí umas pinceladas, né? Então nós vimos aí sobre a questão da redenção, como podemos ver que a redenção está próxima. Então nós vimos alguns itens sobre esta questão, né? Uma introdução sobre isto, né? Vimos aí que existe um lado bom que está e estará acontecendo, a iminente revelação de Mashiach. E também nós temos outro lado, o mal, né? Porque desde o princípio o bem e o mal sempre existiram para que houvesse, né? Depois do pecado do homem, houvesse um equilíbrio no universo, ok? Então os nossos mestres explicam isso daí. Então, por outro lado, existe tudo de bom e por outro lado existe tudo de mal. E o ser humano está nesse meio porque Deus o capacitou com o livre-arbítrio, né? Então é o ser humano que tem o poder de escolher, de decidir se eu sirvo ou não a Deus. Por isso há o bem e o mal, ok? Então nós vimos aí que, de fato, contra o mal, a única defesa que nós temos, sem sombra de dúvidas, é o autossacrifício, no exemplo de Yehudá, que ele se anula perante o governador para defender Beniamim, e diante dessa realidade ele se coloca no lugar de Beniamim para ser o escravo do Egito e ali permanecer para que Beniamim fosse embora junto com seus outros irmãos. Então aí entra a abnegação, o autossacrifício, né?
de Yehudá. Dentro desse aspecto, aqui o exemplo de Yaakov, né? Aliás, o exemplo de Yehudá, que a sua abordagem ela é mais de abnegação, e por outro lado, nós temos a abordagem de Yosef, que ela é mais contundente, mais presente, etc. e tal, né? Então nós temos essas duas abordagens e vimos que, estando separados, né, mesmo que tenha seus pontos positivos, mas tem os pontos negativos que acabam não dando uma boa conclusão na abordagem. Sempre vai ter uma falha daqui, uma falha dali. Mas quando as duas abordagens se unem, o efeito positivo é muito maior e o efeito negativo é muito menor, né? Então quer dizer que a abnegação e a forma ativa, né, de Yosef, então isso daí traz mais um resultado positivo nessa questão. Então, a abnegação de Yehudá, mas a destreza, a expertise, né, a ousadia de Yosef de estar entre o mundo mundano profano sem se contaminar, né, e a abnegação de Yehudá, estar separado do mundo, né, para não sofrer as tentações, um alto sacrifício. Então, unindo essas duas abordagens, né, a destreza, a ousadia de Yosef e a abnegação, o alto sacrifício de Yehudá, faz com que o resultado ele seja mais positivo. Ao mesmo tempo em que a ousadia de penetrar entre as nações, no mundo mundano, profano, materialista, também há a ousadia somado à abnegação, o autossacrifício. Não vou me deixar me contaminar pela vanglória, pela egolatria, né? Que é a idolatria do próprio ego. Não vou me deixar influenciar pelas luxúrias, pelas paixões, pelas ilusões e pelas seduções que o mundo materialista, com toda a sua libertinagem e liberdade, tem para oferecer. Então essa união, ela traz muita força e um efeito muito mais positivo em realmente fazer com que as pessoas tenham consciência divina, consciência de família e venham para o serviço a Deus, né? Então, dentro desse aspecto, nós temos aí sobre tudo isso com foco na redenção, para a revelação de Mashiach, né? As duas abordagens, né, de Yehudá e Yosef. O objetivo é levar as pessoas para a redenção com Mashiach, a redenção do Mashiach. Então, dentro desse aspecto, aí vem a segunda pergunta que nós entramos ontem no livro, né, escrito pelo rabino Jacob Emanuel Isrohet, né, com o título, né, do livro Mashiach, né, que nós mostramos aqui, estamos mostrando novamente, né? Quem não tem este livro, é um ótimo livro a ser adquirido também, ok? Abrindo só um pequeno parênteses, né? Se alguém quer de fato conhecer sobre Mashiach, ele precisa vir para o fundamento judaico, porque somente o povo israelita e os sábios do povo israelita que têm conhecimento pela causa, porque essas revelações foram dadas, né, a Moshe, aos patriarcas, a Moshe no Monte Sinai, ao rei David, a Salomão, aos profetas, etc. e tal, e os nossos sábios através dos tempos até aqui, né? Então, Mashiach, ele é judeu, para começo de conversa, certo? Ele será, de fato, um rabino. Ele não vai ser nem grego, nem romano, nem brasileiro, nem muçulmano, etc. e tal. O Mashiach, ele é da descendência de Davi, portanto, o Mashiach, ele é judeu, né? Vem de Judá, Davi e Mashiach.
Então, essa é uma realidade. Então, quem quer saber melhor sobre a questão do Mashiach, tem que vir dentro do conhecimento judaico para compreender melhor a questão Mashiach. Fora isso daí, você vai ficar sabendo meias verdades com meias mentiras. E aí não dá um resultado muito legal, ok? Já pensou o marido e a esposa? Ô, meu bem, você é fiel a mim? Ó, metade sim. Aí outra metade não. Já pensou um negócio desse? Que bacana, não é verdade? Né? Então, você me ama completamente? Eu te amo por metade, né? Outra metade não, né? Então, vai dar uma coisa boa nessa história? Não vai dar uma coisa boa, né? Então, assim é a questão messiânica, né? Para aprendermos corretamente, nós temos que aprender 100% dentro da raiz judaica, porque o Mashiach é judeu. Simples assim. Então nós vimos aí a segunda pergunta, né? O que eu posso fazer para apressar a vinda de Mashiach? Começando pelo próprio povo judeu, pelo próprio povo israelita, certo? É a questão em si. E para os não-judeus, qual que é o efeito disso? Para os não-judeus, à medida que a partir da década de 1950 para cá, começou a ser disseminado de uma forma mais ampla entre as nações a consciência divina do único Deus, o único Criador, o único Salvador, etc. e tal, né? Então, o mundo ou as pessoas não judias começaram a vir para o verdadeiro monoteísmo com fundamento no judaísmo e com orientação rabínica. E isso daí tem se expandido e, de fato, agora nós temos uma conexão com essa história toda. Como podemos agir ou fazer para que Mashiach se apresse a sua revelação? Então, a partir do povo judeu, nós começamos a ver ontem aí sobre a Teshuvá. A Teshuvá significa retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. A mesma coisa se aplica para nós, né? É um verdadeiro retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, para que nós possamos convergir para Deus segundo o próprio padrão de Deus e não o nosso. É nós que temos que nos adequar à palavra. É nós que temos que nos adequar dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, junto com as 7 leis universais, certo? Então é essa a realidade. É nós que temos que nos adequar à vontade divina, e não Deus, o soberano, o todo-poderoso, o Ein Sof, né, que é o infinito, né? Não é ele que tem que se adequar a nós. É ele que é o Senhor, nós não. É ele que é o soberano, nós não. É ele que é o único criador. Nós não temos negócio nessa história, não, de sermos criadores, né? Então, e aí sucessivamente. Então, é essa visão que nós precisamos buscar aí, sem sombra de dúvidas. Então, a primeira coisa que nós vimos aí são 2 aspectos para apressar a revelação de Mashiach. A primeira fala sobre mandamentos especiais, e a segunda questão fala sobre a unidade de Israel, que Israel precisa ter uma unidade forte para a revelação de Mashiach, ok? Então, dentro da primeiro item sobre mandamentos especiais, nós vimos aí sobre Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Então, nesse aspecto aí, agora nós vamos para o segundo, o segundo mandamento, né? O primeiro é a Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. A segunda ordenança, o mandamento, é exatamente sobre a questão do Shabat, né? Então, primeiramente, né, não esquecendo, primeiramente específico para o povo judeu. Então, se Israel observar um só Shabat corretamente, Mashiach virá imediatamente. Então vejam bem como que a orientação rabínica, a orientação dos sábios sobre a questão da revelação de Mashiach. Se o povo judeu em si, ele realmente observar um só Shabat como tem que ser,
mas isso está falando sobre a unidade de Israel, o próprio povo de Israel. Então, se o povo de Israel em si guardar um só Shabat dentro do padrão da Torá, o Mashiach se revelaria a qualquer momento, se revelaria imediatamente. Então, por aí vocês veem como que o próprio povo de Israel está se aperfeiçoando para esta realidade. Nós que estamos, né, saindo do mundo do que se chama, né, de forma análoga, do Egito, com toda a sua idolatria, enganação e etc. e tal. Então nós estamos agora somando com os nossos, com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o filho primogênito de Deus, nesta jornada monoteísta. Então, para nós, não judeus, é honrar o Shabat, né? Então, se nós temos que trabalhar, vamos trabalhar normalmente, enquanto que o judeu não trabalha no Shabat, certo? Se precisa acender o fogo para esquentar a comida para a alimentação, nós o fazemos. O povo israelita não o faz, não acende fogo no Shabat, e assim sucessivamente. Então, honrar o Shabat seria o quê? Exatamente nós nos colocarmos numa posição mais separada, mais elevada, mais espiritual, e dentro desse aspecto separar momentos de fazer a nossa prece, as nossas preces do dia, e não esquecermos em pensamento, por palavras, etc. e tal, né? Reconhecermos que de fato, Deus é o único Criador, é o único soberano, certo? E não deixar de se envolver com o estudo da Torá, as 7 leis universais, ou qualquer coisa semelhante nesse sentido de reflexão, meditação na palavra, né? Então, se a pessoa ela tem o privilégio, sendo não judeu, de não trabalhar no sábado, né, no 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat, melhor ainda para ele. Ele vai honrar o Shabat, né, se dedicando a mais leituras bíblicas, preces, né, estudo da Torá, vai ver aonde que está tendo o estudo de Torá, ele vai estar participando, né, dentro do seu segmento, então ele estará mais conectado ainda. Então, para o judeu guardar, para o não judeu honrar o Shabat. Então, apesar de estabelecer um limite para o fim, acontecerá em seu devido momento, independente se eles fizerem techuvá ou não. Os descendentes de Davi, o descendente, melhor dizendo, no singular, o descendente de David, Mashiach, chegará se eles observarem um só Shabat, porque o Shabat é equivalente a todas as mitzvot, todos os mandamentos. Então, os sábios falam que Deus ele colocou um limite. Ó, nesse limite, Mashiach se revelará para a redenção final. Se porventura, né, o povo israelita até lá não guardar nenhum Shabat como deve guardar, para abreviar, antecipar a revelação de Mashiach, o Mashiach virá naquela data estabelecida e ponto final. Esteja ou não esteja preparado. Então isso daí os sábios trazem para nós para mostrar que a data marcada por Deus, que só Ele sabe, ok? Acontecerá caso o povo judeu não fizer a sua parte e os que estão, né, convergindo para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, né, somar a esta realidade, levar aos 4 cantos do mundo cada vez mais a consciência divina, né? Então, a data marcada ela acontecerá sem sombra de dúvidas. Ela não será prolongada, né? O objetivo, o desejo, melhor dizendo, de Deus é abreviar a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. E para isso, né, algumas regras que o próprio povo israelita precisa cumprir, e nós que estamos convergindo cada dia mais para o monoteísmo, né, precisamos também estarmos aí cumprindo a nossa parte.
Uma outra mitzvah, uma outra ordenança, um outro mandamento, fala sobre o estudo da Torá. Então, o estudo da Torá é equivalente a todas as mitzvot, a todos os mandamentos. Pelo mérito da Torá, eles retornarão à terra sagrada, o povo israelita, o povo judeu, e serão reunidos do exílio. Israel será redimido em virtude de 10 pessoas sentadas juntas, cada uma estudando com a outra. Especialmente significativo neste contexto é o estudo, da dimensão mais profunda e mais elevada da Torá. Por este mérito, vós proclamareis a liberdade através da terra, como está escrito em Levítico, capítulo 15, verso 40. Nesse aspecto aqui, os nossos mestres e comentaristas querem dizer que o estudo da Torá é outro foco que pode antecipar a revelação de Mashiach, certo? Então o estudo da Torá hoje é uma realidade nos 4 cantos. Há uns 20, 30 anos para trás aí, era um pouco mais difícil. Mas de 20 anos para cá, principalmente, a Torá ela está presente em todas as nações, está praticamente no conhecimento de quase todas as pessoas, porque hoje na internet todo mundo tem acesso à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem acesso à Bíblia hebraica, sem mistura, ok? Então hoje tem acesso em todos os meios. Livrarias hoje estão aí abertamente, livremente, vendendo Torá, os livros mais profundos e elevados sobre versículo por versículo da própria Torá, dos comentaristas, Então o conhecimento profundo e elevado da Torá, da palavra divina, hoje está muito mais presente entre as nações. E hoje o retorno dos judeus para Israel também tem sido muito intenso. Ainda não chegou naquele ponto que precisa, mas está muitos e muitos, centenas e milhares de judeus estão retornando para Eretz Israel. Então, diante dos nossos olhos, está se cumprindo profecias milenares. Então, nesse aspecto aí temos também sobre o estudo da Torá. Então, os sábios comentam assim: quando as partes que se chamam de segredos de interpretação da Torá, que são os níveis mais elevados, que a Torá escrita é essa impressa que todo mundo tem acesso à mão. Os níveis profundos, elevados, os segredos do conhecimento, apesar que estão se tornando mais público ultimamente, mas estavam num segredo debaixo de 7 chaves dentro do mundo judaico pelos grandes mestres, rabinos e sábios do povo judeu. Mesmo o povão judeu não tinha conhecimento, não tinha acesso desses níveis profundos e elevados, O povo mais simples, mais humilde dentro do próprio povo judaico. Hoje já estão tendo acessos, a esses segredos, preciosos e maravilhosos da palavra. Então o estudo da Torá está trazendo para os não-judeus, nos 4 ventos do nosso planeta, grandes, elevadíssimos e profundos conhecimentos da Torá, certo? Então, isso daí é algo magnífico. Por isso, vós proclamareis a liberdade através da terra. O que significa proclamar a liberdade através da terra? É trazer uma palavra da verdade, uma palavra de verdade, uma palavra que alimenta, sustenta a pessoa e ela realmente é livre. É livre, porque quando uma pessoa ela é sábia, ela tem conhecimento, ela jamais será escrava de ninguém.
Por isso que a educação dentro do mundo judaico sempre foi uma grande prioridade. Porque mesmo quando o povo judeu foi cativo para a Babilônia, o primeiro exílio que aconteceu, que foi o exílio babilônico, né? Que aconteceu nesse sentido aí. Depois tivemos aí a grande diáspora, que é a destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum, que são os dois últimos grandes exílios que o povo israelita sofreu, sem contar lá a questão do Egito, porque o Egito em si, o povo voluntariamente desceu para o Egito, né? Então eles foram para o Egito devido à fome, etc. e tal. Então eles foram voluntariamente para o Egito para não morrerem de fome. E lá depois houve uma grande assimilação, né, por uma boa parte do povo judeu que desceu. E aí então cresceu, multiplicou, e aí veio o faraó e os escravizaram, né? Aí depois saiu em liberdade através das mãos de Moshe, o instrumento de Deus, né? Então, o Egito não foi o exílio, porque eles foram voluntariamente para lá. Mas os dois grandes exílios, o babilônico e a grande diáspora agora do ano 69, que é o exílio romano, por causa da destruição pelo Império Romano, né? Então eles foram exilados, expulsos da terra involuntariamente. Então são os dois grandes exílios. Então, dentro desse aspecto todo, né, depois tivemos aí a famosa Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínios, o Holocausto, né? Então, dentro de tudo isso daí, fisicamente, eles foram prisioneiros ou escravos, mas no campo espiritual e mental, eles permaneceram livres, simplesmente livres. Certo? Justamente por causa do quê? Porque a educação, a verdadeira educação, ela liberta a pessoa. Essa educação que existe por aí, que cria e dá filhotes no sentido de serem militantes, é uma outra história, negativa e péssima, por sinal. Mas a verdadeira educação, ela faz com que a pessoa seja livre no seu pensamento, na sua livre escolha, na sua livre expressão, porque ela é fundamentada na verdade. E a verdade, ela não tem como aprisionar. Não tem como ela ficar apreendida. Ela é livre. Simplesmente isso. Ela é livre. Então, dentro desse aspecto, né, vós proclamareis a liberdade através da terra. Então, esta é a história real sobre a questão do Shabat e do estudo da Torá, e para nós não judeus, mais as 7 leis universais. Então fica para nós aqui essa mensagem de Levítico 25:10. Vós proclamareis a liberdade através da terra. Por isso, vamos proclamar a verdade, que nós possamos no nosso dia a dia estarmos à luz dos olhos de Hashem, do Eterno, à luz da sua palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com suas mitzvot e as 7 leis universais. A nossa tarefa, como não judeus, é somar com o povo judeu, o filho primogênito de Deus, né? Nós somos filhos. O filho primogênito é o povo judeu, ponto. Então, somando com o nosso irmão mais velho, que nós temos a nossa tarefa suprema para estarmos aí levando aos 4 ventos do nosso planeta. Levar a verdade. Esta é, de fato, a única verdade que liberta o ser humano e o preserva livre para sempre. Por isso, Mashiach, que se revele nos nossos dias, neste tempo, e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.